Oi, gente querida, estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês. O tema de hoje é um tema interessantíssimo, que muita gente me pergunta também, que é a respeito dos nefilins. Você já ouviu falar sobre isso? Talvez nunca, né? Talvez esse nome aí seja um nome absolutamente novo para você. Mas esse nome, ele é tirado lá da Bíblia, do Velho Testamento, especificamente no livro de Gênesis. Quem são esses nefilins? Você já deve ter visto o filme de Noé, né? Que aparecem aqueles monstros, aqueles gigantes e tal. Primeiro eu quero começar a falar para vocês sobre os dias de Noé. Lá em Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27, a Bíblia diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Durante muito tempo, os teólogos ficaram intrigados. Como é que Deus destrói a humanidade inteira? O que realmente aconteceu? E lá no capítulo 6 de Gênesis, os versículos 4 a 6, a gente tem algumas dicas muito importantes. E eu vou ler o texto para vocês que diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então os teólogos dizem o seguinte: os filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete. E os filhos dos homens são os descendentes de Caim. E eles se misturaram e nasceram gigantes. Gente, vamos combinar. Não faz muito sentido. A gente sabe muito bem da força da genética. Se você tiver duas pessoas normais, dificilmente vai nascer um gigante. Agora, se você casar, por exemplo, um homem muito grande com uma mulher muito grande, vão nascer filhos grandes. A Bíblia está dizendo aqui que naquele tempo havia gigantes na terra. E a palavra aqui, gigantes, não é gigantes, tá? No original a palavra é nefilim. Agora, o que é nefilim? No hebraico, o verbo nafal significa cair. Agora, o plural do masculino hebraico é sempre im. Nefilim, portanto, são os caídos, ou os que caíram. Puxa vida, então ele introduz o tema dizendo: naquele tempo havia nefilins, caídos na terra. E a Bíblia traduziu para gigantes porque a Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, traduziu gigante. Então, na verdade, eles não são simplesmente gigantes, eles são caídos. Eles eram homens fortes, poderosos, grandes, enormes. A gente sabe que eles existiram. O próprio Golias tinha 6 dedos na mão, na outra mão e nos pés. Ele não tinha a mesma genética pura dos demais seres humanos. Por isso aquele tamanho extraordinário. A Bíblia diz que Golias tinha 3 metros de altura. Os seres humanos que chegam ao nível de gigantismo, o maior que está no Guinness Book tinha 2,72 m e era todo fraco, né? Viveu pouco, porque ele, na verdade, tinha um problema na glândula pituitária e por isso cresceu muito. Golias não, ele era um homem normal, daquele tamanho, mas forte, com ossos fortes. Ele não tinha problema de gigantismo, ele era um gigante. Outros também que apareceram depois são quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida, haviam gigantes lá. Então, a verdade é que Gênesis está introduzindo a temática de que existiam seres caídos que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, que são seres humanos. O texto continua dizendo assim:
Naquele tempo havia nefilins, os caídos na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, a palavra que filhos de Deus no hebraico é Bnei Elohim. Esta frase, Bnei Elohim, é frequentemente traduzida em outros lugares para anjos. Então, a interpretação de que aqui nós não estamos falando de descendentes de Sete, mas de anjos que copularam com mulheres, faz mais sentido. E o texto diz assim: quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou quando os anjos possuíram as filhas dos homens, ou seja, as mortais, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas o texto continua dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, os filhos de Deus, Bnei Elohim, sempre se refere a anjos. E Bnot Ha-Adam, filhas do homem, ou filhas de Adão, produziram gigantes. Agora, será que existe algum respaldo para esse tipo de entendimento, para essa interpretação? Lá no livro de Judas, a Bíblia diz assim, lá no versículo 6, porque o livro de Judas só tem um capítulo, né? Diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Entendem que esse abandonaram o seu domicílio, o seu estado original deixaram de ser anjos que atuavam na esfera espiritual e adentraram na esfera humana, e aí então copularam com as mulheres. Eu espero que você esteja entendendo, porque é bastante complicado, mas eu quero dar respaldo para vocês bíblico. Então, estes anjos, eles foram lançados em algemas eternas. No original, a Bíblia diz que eles foram lançados no Tártaro. Tártaro é um lugar profundo, um abismo profundo, onde estes anjos estão aguardando o juízo final. Agora as pessoas vão dizer: mas os anjos não são espíritos? Eles podem se materializar? Claro que podem, gente. Anjos não vieram para falar com Abraão que ele ia ser pai dentro de um ano, e aqueles 2 anjos não foram até Sodoma e Gomorra para avisar Ló e a sua família de que haveria a destruição daquelas cidades? Então os anjos, de alguma maneira, eles podem se materializar. Aqueles anjos sentaram com Abraão e comeram com ele. Agora, o que isso tem a ver com os nossos dias? O que tem a ver com os nossos dias, meus queridos, é que hoje, vocês sabem que a genética ela avançou demais. Os cientistas hoje estão fazendo algumas manipulações genéticas tremendas. A clonar, por exemplo, animais já é comum. E há até aqueles que dizem que já há clones de pessoas. Agora, clones de pessoas, e onde que está a alma dessa pessoa? Porque foi Deus quem deu a alma e o espírito para o homem, soprando sobre Adão. Clonar um animal, tudo bem, mas clonar um indivíduo, uma pessoa, essa pessoa não vai ter espírito, porque não foi Deus quem a criou. E talvez esta semelhança com os nefilins aconteça nos dias de hoje. Então, você que me perguntou: pastor, o que é esse nefilim aí? Nefilim são anjos caídos. No hebraico, nafal é cair, e nefilim é o plural, os que caíram, tá? Ou os caídos. Eu espero que você tenha gostado. Quero muito que você comente, tá? E com a sua pergunta e com a sua dúvida, eu poderei usar para os próximos vídeos e dizer que eu amo todos vocês, amo você que está me vendo. Um beijo grande no teu coração. Deus te abençoe.